Continuamos as nossas palestras agora sobre a importância de nutrientes especiais na agricultura. O palestrante é o engenheiro químico e mestre Fabrício Porto, com atividade em desenvolvimento de produtos nutrientes para a agricultura. Por favor, Fabrício. Eu tenho gente da onde aqui? Da onde vocês vieram? Então, nós falamos lá do Goiás, da onde mais? Rio Grande do Sul tem? Pará. Tocantins? Pará. Quem mais? BH? Rondônia? Quantos dias vocês moraram? Me conta aí. Santa Catarina? Rio das Ostras? Olha aí que coisa boa. Vamos? Por favor. Mato Grosso também, né? Mato Grosso. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Cariaçu. Uberaba. Opa! Obrigada então a todos os produtores e vocês participantes que vieram fazer parte desse encontro. Seja bem-vindo. Qual que é seu? Bom dia a todos. A gente falou muito aí de agricultura, vamos falar um pouco de clínica agora também, né? Antes do almoço, para abrir o apetite. Pessoal, então, como já foi falado pelos palestrantes anteriores, a parte de nutrição é muito importante, né? E a gente vai estar com algumas outras palestras durante o dia falando especificamente da nutrição de pitaia. E essa minha palestra aqui agora, a gente vai estar dando uma base para que vocês possam absorver melhor as informações que vierem a ser passadas pelos próximos palestrantes. Bom, então, uma pequena introdução à parte de fertilizantes, né? Os fertilizantes, então, são quaisquer compostos então, são compostos, né, que contêm nutrientes essenciais às plantas, né? Os fertilizantes, eles vieram a ser introduzidos no Brasil na década de 50, 60, e pela Associação Nacional de Difusão de Adubos, e desde então vem sendo estudado muito essa parte de nutrição. Nesse início dos fertilizantes, trabalhava-se muito a parte de NPK, né? Então trabalha fósforo, nitrogênio e potássio. E com o tempo passando, a gente vem trabalhando muito a questão dos ajustes finos, trabalhando a questão depois de cálcio, magnésio, enxofre, e depois muito a questão dos micronutrientes, hoje que está sendo talvez assim a parte mais limitante de produção, seria a parte de micronutrientes, né? E no Brasil hoje a gente tem um outro segmento que seria a parte de nutrição especial. Quando a gente fala de nutrição especial, seria aquela adubação com os fertilizantes à base de aminoácidos, fertilizantes à base de fitohormônios, provenientes de extratos de algas, e também a parte de quelatos, que é que a gente vai estar trazendo mais aqui para vocês. Diante disso, vou estar passando um pouco aqui agora sobre as funções dos nutrientes, para que a gente possa vir a falar sobre esses nas plantas, né? Bom, então o nitrogênio, ele é um composto que é responsável basicamente pela composição de aminoácidos, ácidos nucleicos, clorofilas e proteínas posteriormente, né? É o elemento mais abundante na atmosfera, e muitas plantas, né, principalmente as leguminosas, usam esse nitrogênio da atmosfera para crescerem, para se alimentarem, né? É o quarto elemento mais abundante nas plantas, né? Só após o carbono, hidrogênio e oxigênio. E ele é encontrado de diversas formas, né? Isso interfere muito na questão de absorção e de eficiência desse nitrogênio. Então hoje a gente trabalha, a mais famosa fonte seria a ureia, a mais abundante também, porém uma das menos eficientes, né? Hoje até as fabricantes de ureia falam que de 80% a 90% daquilo que é aplicado é perdido para o meio ambiente através da evaporação dessa ureia, né? E a gente tem também a amônia, tem o íon amônio, tem o nitrogênio N2 do ar, tem o óxido nitroso, o óxido nítrico, o íon nitrito, o dióxido de nitrogênio e o íon nitrato, que também é uma fonte muito utilizada, né? Então aqui a gente tem também
essa parte do ciclo desse nitrogênio, né? Principalmente quando ele é absorvido na planta via nitrato. Então você tem várias enzimas que são utilizadas para que esse nitrogênio seja reduzido e transformado em amônio para que a planta consiga absorver e utilizar. Uma rápida sequência do nitrogênio aqui, a gente teria o nitrogênio na forma amoniacal, ele já entraria direto na planta e com a composição do aminoácido glutamato, você já conseguiria formar vários outros compostos de nitrogênio. Quando você utiliza fontes de nitrato, você precisa dessas enzimas, né? Redutase nitrato, redutase nitrito, para que seja convertido em amônio e assim a planta utilizada. É interessante que em algumas outras culturas você tem uma determinação para ver se o seu nitrogênio está sendo bem aproveitado, é a análise de nitrato foliar, né? Quando você tem um teor muito alto de nitrato na folha, significa que a sua planta não está conseguindo produzir esse glutamato, né? Que seria o principal ali para estar produzindo essas enzimas e estar reduzindo até amônio e a planta está consumindo esse nitrogênio. E nisso entra muito a nossa área, né, de nutrição especial, que é o fornecimento desses aminoácidos, né? Então a planta teria um consumo de energia e você estaria garantindo em uma aplicação de nitrato que esse nitrato estaria sendo convertido em amônio e sendo utilizado pela planta. De uma forma um pouco mais profunda, né, a gente teria então essa redutase nitrato, a redutase nitrito, o glutamato atuando junto com o amônio e você formando esses compostos aqui de nitrogênio, né? Incorporando finalmente aminoácidos e ácidos nucleicos e por fim até as proteínas da planta. Então o nitrogênio é um elemento muito importante aí para esse crescimento de plantas, né? Muito limitante também pela sua dificuldade de manejo no campo. Esse nitrogênio, a gente vê que quando você tem essa forma absorvida, tanto a parte amoniacal, ou quanto nitrato, ou nitrogênio do ar, você precisa de vários outros compostos para que ele seja consumido na planta e seja finalmente transformado em aminoácidos e proteínas, né? Então isso significa que o nitrogênio sozinho também não adianta de nada, a gente precisa ter um equilíbrio nutricional, que é o que a gente vai estar falando mais para frente. Quando a gente fala do fósforo, é um elemento muito importante também, as plantas, é um macronutriente, né, que é utilizado por todas as plantas. Então a gente trabalha muito na questão de estruturas de membranas celulares, armazenamento e transferência de energia. É o quinto elemento inorgânico mais abundante nas plantas. No Brasil é muito limitante devido à sua complexação com ferro e alumínio. Essa é uma característica dos nossos solos, então a gente tem um aproveitamento de fósforo muito baixo, assim como é no nitrogênio, né? Então a gente vê os desafios da nutrição. E ele é encontrado em muitas moléculas, como DNA e o RNA, né? Mas principalmente a molécula de ATP, que é a parte de energia que o fósforo é utilizado, né? Então, quando ele é assimilado com o fosfato, depende muito da questão do pH. Então, se você tem pHs um pouco mais baixos, você tem a tendência de formar esse fosfato, e pHs um pouco mais altos, essa outra molécula de fosfato. E isso interfere muito na questão de absorção, né? As plantas, elas tendem a absorver mais esse tipo aqui de fosfato, né? Então, isso depende muito do pH do solo. Quando a gente faz uma comparativa aqui de um parâmetro de crescimento, quando você tem concentrações baixas e altas de fósforo, a gente percebe que quando a gente tem a concentração alta, você tem um aumento de, isso é em soja, aumento de área foliar, número de trifólios, raízes, clorofila, folha, a quantidade de fósforo na folha, quantidade de fósforo total. E é interessante quando a gente passa aqui para os carboidratos, que quando você tem baixo suprimento de fósforo, esses carboidratos não conseguem ser consumidos, não conseguem ser transportados, e esse alto consumo, quando você tem já uma alta concentração, você já consegue utilizar melhor esses carboidratos. E isso desencadeia um monte de processos químicos dentro da planta. O potássio, ele é um elemento também, um macronutriente, muito importante nas plantas. Interessante que ele não forma nenhum composto na planta. Ele trabalha muito na questão enzimática e também de transporte de açúcares, né? Então,
ele tem essa aumento de tolerância a estresses abióticos, mitiga estresse, aumento de tolerância a estresses bióticos e mitiga também os estresses abióticos no caso de seca, porque ele tem uma função de controlar a abertura e fechamento de estômagos, né? Então regula essa atividade enzimática, translocação de fotoassimilados, é absorvido em grandes quantidades, então o potássio é também um elemento que a gente tem que tomar muito cuidado, e quando a gente trabalha com deficiência ou excesso de potássio, isso desencadeia um monte de outros problemas nas plantas, né? Principalmente em relação a cálcio e magnésio, e também quando deficiência a gente se preocupa muito com o boro, né? A questão do boro, ele também vai ser deficiente. A parte de translocação do potássio é muito alta, porque ele consegue se movimentar na planta via xilema e floema, e também é altamente móvel quando se fala em redistribuição dessas plantas, né? Então a gente não tem problema de mobilidade com potássio. Sempre quando tiver algum tipo de deficiência, a gente vai perceber essa deficiência em folhas velhas, né? Aqui seria um exemplo de deficiência de potássio. Na questão de raiz também, a gente percebe um elemento muito importante. O magnésio, pessoal, esse é um elemento que hoje a agricultura se fala muito em magnésio, porque da mesma forma que ele é um macronutriente secundário e é muito importante, nós deixamos ele muito de lado devido ao calcário, né? Se a gente pensar, já coloquei calcário no solo, meu nível de magnésio está entre 1.2 e 1.5 está bom, só que essa fonte de calcário ela é muito ineficiente, né? Então, principalmente na nossa região, em Araxá, a gente percebe muitos produtores de café, por exemplo, com solo, níveis adequados de magnésio no solo, porém sempre tem que fazer aplicações foliares, suplementando, porque a planta não consegue absorver esse magnésio do solo. E hoje, para mim, é um nutriente que teria que ser mais estudado. Então, para vocês, até uma dica, né? Se preocupem bastante com o magnésio, porque ele é muito importante na questão de clorofila. E quando a gente fala de clorofila, é fotossíntese, né? Então, quanto menos magnésio você tem, menos formação de clorofila, menos fotossíntese a planta vai estar fazendo. E ele atua sinergicamente com o fósforo, né? Quando você tem uma concentração adequada de magnésio no solo, você consegue também ter uma sinergia com o fósforo. Então o fósforo é um facilitador de absorção de fósforo, né? Tem uma mobilidade muito alta de distribuição no floema, então também se tiver sintomas de deficiência vai aparecer em folhas velhas. Aqui seria um exemplo, né? Questão de raiz. Se a gente pensa em magnésio, em baixas concentrações de magnésio, maior e mais rápida absorção. Então isso é muito importante a gente trabalhar com esse tipo de produto. Aqui seria um esquema de como que funcionaria um produto não quelatizado e outro quelatizado, né? A gente percebe aqui que a penetração é muito menor quando você não tem quelatos e quando você tem quelatos. E é interessante que quando você tem o quelato, a dose de aplicação é muito menor do que a do sal comum, né? Então, de sulfatos, cloretos, você vai reduzir muito a dose quando você trabalhar com algum tipo de quelato. Aqui seriam exemplos, né, da absorção e translocação através desses quelatos. Então a gente vê aqui que quando a gente aplica com sulfato em relação ao EDTA ou algum desses outros, o EDTA, o DTPA, o ferro, por exemplo, é muito ineficiente a forma de absorção de sulfato. Então a gente está jogando dinheiro fora mesmo, né? O manganês acontece a mesma coisa, né? Apesar que ele tem uma boa absorção via sulfato, mas você percebe que é uma absorção muito melhor com o EDTA e translocação muito melhor também com o EDTA. Então, o manganês, que é um elemento que tem mobilidade limitada, se você trabalhar com sulfato, quase nada dele vai se redistribuir na planta. O zinco, a mesma coisa. A gente consegue perceber aqui que um zinco EDTA é infinitamente superior a um sulfato de zinco, por exemplo. Então, isso é muito notável, até no campo mesmo, quando vocês vierem fazer aplicações com quelatos, de que esses micronutrientes têm uma eficiência muito mais alta quando estão quelatizados do que quando estão nas suas fórmulas químicas, sulfato e cloretos. Então, quando o Wallace 96 falou que as culturas necessitam receber de 5 a 10 vezes mais zinco quando você opta por aplicar um sal inorgânico, né? Então, de 5 a 10 vezes mais. Se você aplica 1 kg de um quelato, você tem que aplicar 5 a 10 de um sulfato ou cloreto, né? Então, até a facilidade de aplicação no campo melhora bastante, né? Então, quais nutrientes que podem ser quelatizados, né? Então, a gente vai trabalhar sempre com isso aqui: cálcio, magnésio, zinco, manganês, cobre, cobalto, ferro.
não existe quelato de nitrogênio, não existe quelato de fósforo, não existe quelato de boro, de molibdênio, nem de enxofre, nem de cloro. O máximo que pode existir é um complexo químico de algum deles. Né? Aqui estaria uma representação de um quelato de magnésio, um quelato de cobalto, a molécula química, como que ficaria. Né? Um complexo de boro, que é hoje bastante utilizado, existem muitos no mercado, né? E que são bastante eficientes também. Um quelato de ferro com composto salicílico. E quando a gente fala da quelatização, como eu havia falado, você tem uma certeza, uma garantia de manter essa identidade do nutriente dentro da cauda de pulverização. Quando a gente trabalha com sais comuns, até esses de aplicação via solo, né, a gente tem muita limitação. Né? Então você tem, por exemplo, uma limitação de mistura de nitrato com ureia, vai virar pedra. Os quelatos você não tem esse problema. Né? Então você tem muita incompatibilidade com mistura de vários sais e adultos aí no campo. Né? Os tipos de quelatos que a gente tem, né? A gente tem hoje os quelatizantes ácidos, são ácido cítrico, fenólico, málico, glutâmico, vários aminoácidos também. Os aminados tem o NTA, o DTPA, o EDTA, que é o mais famoso, o EDDH também, que é muito utilizado principalmente em ferro. Né? Aqui estariam algumas representações dessas moléculas, né? Os compostos salicílicos também se consegue fazer uma quelatização com alguns metais. E o quelante mais utilizado é o EDTA, que seria uma fórmula química de um zinco EDTA. Né? Como a minha fala, ele tem 6 sítios de ligação. Então, complexos de EDTA, quando você consegue fazer um complexo estável, é muito difícil de quebrar ele. Né? Você tem, então, uma certeza, uma garantia de que a sua absorção é muito eficiente. O EDTA, algumas características dele, né? Ele é um quelatizante aniônico, né? Então ele apresenta cargas negativas, vai se ligar com os cátions, né? Formas compostas solúveis em água, tem uma boa fitocompatibilidade, então a gente percebe aí que até alguns compostos insolúveis, quando você faz uma quelatização com EDTA, ele fica solúvel em água, então é bem interessante a funcionalidade do EDTA. E ele tem uma estabilidade muito boa em vários pHs, né? Lembrando que sempre o micronutriente, quando você tem a quelatização dele, a tendência é que eles sejam mais estáveis em pHs mais altos, né? Então pH 7, pH 8 seria uma maior faixa de estabilidade, né? O EDTA, por exemplo, você não consegue ter estabilidade abaixo de pH 4. Então se for uma cauda de pulverização um pH abaixo de 4, não vai ter mais eficiência no EDTA. Então tem que ser acima de 4, recomendado 7 a 8 se for aplicar só micronutriente. Um outro tipo de quelantes que a gente tem são os lignosulfonatos. Né? Os lignosulfonatos eles são derivados de lignina, da madeira, é subproduto de fabricação da celulose. E para fabricar esses lignosulfonatos, a gente faz uma reação de sulfonação, né, que consiste basicamente em cozinhar essas lascas da madeira junto com bisulfito de cálcio ou sódio. Aí vai depender de qual lignosulfonato você quer fazer. Esses lignosulfonatos, hoje no Brasil, eles são bastante utilizados em correção de salinidade. Né? Então, complexos de cálcio com lignosulfonato são aplicados no solo para correção de salinidade. Eles estão com um solo muito salino. O pessoal costuma fazer produtos nesse sentido, né? Complexo de cálcio e lignosulfonato, ou sódio também, mas sódio atrapalharia um pouco a questão do índice salino, mais cálcio e lignosulfonato para esse lignosulfonato lixiviar todo o sódio que tem no solo. Né? E você tem redução de salinidade e consegue, principalmente sistemas de fertilização, onde é que você tem uma salinidade muito alta. Então esse seria aqui um lignosulfonato de sódio, né? Vem com a massa molar muito alta, então quando a gente fala se fosse quelatizar um cálcio com lignosulfonato 100%, a gente teria uma concentração de cálcio muito baixa, né, no produto. Não dá para fazer um cálcio com alta concentração com essa massa molar aqui do lignosulfonato. Um outro produto já mais na linha de fertilizantes especiais, que vem sendo muito estudado, seria o extrato pirolenhoso, que ele é obtido da condensação de fumaça, de carbonização de madeira durante a produção de carvão vegetal. Né? E na agricultura a gente vê algumas citações muito interessantes desse produto, que
que seria um pesticida natural, onde é que percebeu-se redução de crescimento de fusário, bítio, risotônio, né? Tem aumento de vigor vegetativo, estimula a germinação e florescimento, induz a formação de ramos, aumenta o alongamento de raízes, aumenta a altura das plantas e tem uma produtividade de grãos também com esse tipo de produto, né? São resultados observados, mas ainda em estudo, né? Não, algumas empresas comercializam esse tipo de produto já formulado com ele, mas ainda há muito a se estudar esse tipo de produto, né? Um exemplo dele aqui seria uma fumaça, essa condensação geraria esse produto aqui, o extrato piloneoso. Um outro tipo de quelante também que a gente tem seria os salicilatos, né? São baseados nos compostos salicílicos, e esses sim eles têm um efeito muito interessante, né? A questão de formação de flores, mas principalmente resistência a patógenos, né? Esse tipo de produto, quando você consegue fazer um complexo de um metal como salicilato, a planta tem uma geração, uma produção de compostos de defesa muito alto, né? Então ele atua muito como sinalizador de produção de compostos de defesa, né? Alguns trabalhos que eu já vi no tomate, por exemplo, você tem redução drástica do número de bactérias só com a aplicação através de compostos salicílicos, né? Então, além disso, você tem longevidade das flores, né? Se for o caso, inibição da germinação de sementes e inibição de formação de etileno também estaria trabalhando nessa questão dos salicilatos aí. As plantas sintetizam já esse salicilato, basicamente através da fenilalanina, que é um aminoácido, né? E que a gente pode existem várias formas de você fornecer essa fenilalanina para as plantas, né? E está desencadeando então a produção de ácido salicílico. Vários outros, você precisa de outros compostos juntos para estar podendo produzir esse ácido salicílico, né? E começa aqui do ácido benzoico. E quando a gente fala na questão de resistência sistêmica adquirida, né? Se você tem uma infecção de qualquer folha, tem um acúmulo de ácido salicílico e ele transmite o sinal para as outras partes da planta. Então, se uma folha foi infectada com alguma bactéria ou fungo, ele começa a emitir sinal para a planta produzir composto de defesa, né? E a planta, por sua vez, recebe esse sinal e começa a produzir, e você consegue ter uma redução aí no ataque desses patógenos. Um outro tipo de produto que é bastante utilizado seria os extratos de algas marinhas. Esses, talvez, um dos mais utilizados hoje em dia da questão de nutrição especial, porque esses extratos de algas, eles têm uma condição de sobrevivência muito complicada. Seria a questão de salinidade, baixa temperatura na água, e por causa disso eles desenvolvem uma concentração muito alta, principalmente de fito-hormônios. Então esses extratos de algas são ricos em fito-hormônios naturais, né? Então se você precisa de um enraizamento melhor, de uma pegação de frutos melhor, normalmente você vai estar utilizando extrato de algas. Além disso, é fonte de proteínas, de polióis, ácidos carboxílicos, flavonoides, vai estar atuando muito na questão em frutas. Principalmente aí, vamos falar da pitaia, né? Estaria trabalhando muito na questão de sabor da pitaia, esses flavonoides, e também aminoácidos, né? Além de nutrientes biológicos. Então, além disso, você ainda tem nutrientes biológicos que a planta assimila assim que você aplica. Então, os benefícios desse extrato de algas seria ativar o sistema antioxidante das plantas, né? Estimular o desenvolvimento radicular. A gente percebe que a aplicação de extrato de algas tem um prolongamento de raízes, né? Aumenta a tolerância de estresse, isso está diretamente relacionado ao tamanho da raiz. Se você tem uma raiz maior, a planta consegue absorver água em mais locais do solo, né? Quando você faz complexos de extrato de algas, você tem uma absorção de nutrientes e translocação melhor. Como ele é rico em fito-hormônios, você tem um estímulo à divisão celular também muito alta, e a síntese de proteínas também. E percebe-se hoje que você tem uma produtividade maior e melhor nos cultivos, né? Você consegue ter frutos melhores, ter produtos melhores nos cultivos, né? Aqui seria um exemplo de algumas algas, né? Duvulae potatório, Eclonia, Scophila nodosa, Sargasso, vários tipos de algas aí no mercado. E por fim, as substâncias úmicas, né? Essas substâncias úmicas, elas são a fração mais nobre da matéria orgânica, né? Os principais benefícios dela, a gente teria como melhor estruturação do solo, você tem uma retenção de cátions, reduz a lixiviação de vários cátions, complexa, principalmente ferro e alumínio, né? E através disso você consegue reduzir a fixação de fósforo no solo.
Você tem um favorecimento de maior desenvolvimento radicular, porque você consegue aumentar a atividade microbiana. E é interessante as substâncias únicas, porque muita gente pensa assim, mas é matéria orgânica, já está, você vai colocar lá uma dose baixa de substâncias únicas, os micro-organismos vão consumir aquilo e não vai ser eficiente para as plantas, né? Só que tem um detalhe. Como eu disse, as substâncias únicas é o material mais nobre da matéria orgânica. Ela já passou por todos os processos de decomposição. Então, toda a parte microbiana que tem no solo, não é as substâncias únicas não são atacadas. Então, elas ficam lá, né, não é consumida pelos micro-organismos. Então, elas vão para lá para ajudar a questão mesmo de estruturação do solo, aumento de CTC, é bastante interessante. Em Kiel, em 85, ele diz que a matéria orgânica fresca tem capacidade de reter água em torno de 80% do seu peso. A matéria orgânica umificada, que é rica em colóides, como as tufas, que é a mais comum aqui no Brasil, podem reter até 400% do seu peso. E quando a gente trabalha com substâncias úmicas purificadas, né, que esse já é um mercado bem tecnificado, hoje no Brasil a gente vê muitos produtos baseados nessa matéria orgânica umificada. Mas quando você trabalha com substâncias úmicas purificadas, elas armazenam até 800% do seu peso de água. Então a gente tem relatos de trabalhos até de um colega meu nos Estados Unidos, em que nos Estados Unidos com a aplicação de substâncias úmicas purificadas em cultivo de melão, ele reduziu em 30%, de 30% a 40% o consumo de água da lavoura dele, só por causa dessa retenção. Aqui seria os propósitos de massa única, né? Aqui seria uma molécula muito grande. Um exemplo, né, da disponibilidade de nutrientes, quando você não tem ácido úmico e tiver uma chuva, você tem uma lixiviação muito grande desses nutrientes, né, e com ácidos úmicos no solo você consegue complexar todos e trava ele no solo, você não perde por lixiviação. E aqui seria uma maior retenção desses nutrientes, né, como que isso funcionaria nos quelatos, de todos os sentidos aqui dos ácidos úmicos, né? Ferro, zinco, magnésio, manganês, potássio, um complexo com potássio, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.